Você deve estar tão preocupado quanto eu, como todos nós, com relação à dengue, ao Zika vírus, à febre chikungunya. Nunca nesse país falou tanto de um assunto. Em todas as instâncias, é uma preocupação, porque este vetor, ou seja, o pernilongo, ele está dentro de casa. Como fazer para resolver? O que vem sendo feito de pesquisa para atenuar essa situação? Estamos recebendo em nossos estúdios a professora doutora Marcela Pellegrini Peçanha, ela que é especialista em microbiologia aplicada, professora da Uniso e também da PUC. Professora Marcela, muito obrigado pela sua presença. Uma pergunta bem aberta, bem genérica para a senhora, com relação ao que a biologia vem estudando com relação à dengue. Porque ela houve uma ação, a dengue apareceu, foi contundente, parece que havia sido, se não disseminada, mas pelo menos controlada, e de repente ela volta mais forte, ou seja, o mesmo pernilongo, agora ele vem aí não só como transmissor da dengue, mas do Zika vírus e do chikungunya. Bom, Fernando, agradeço até a oportunidade de falar sobre esse assunto, que é extremamente relevante nesse momento. E como você falou, a dengue, ela já era conhecida. Ela não nos trouxe muita surpresa. Quem entende um pouquinho de ambiente de saúde sabia, né, que nós tínhamos todo o risco do mundo de ter os níveis elevados de dengue que nós tivemos. A surpresa vem do vetor agora a trazer mais dois grandes desafios, principalmente com relação ao Zika vírus. Então, o que a gente pode dizer dos três em conjunto? Então, nós temos viroses, então são doenças transmitidas que são causadas por vírus. Os vírus têm várias vias de transmissão. Nesse caso específico, o que é comum aos três? Os três são transmitidos por artrópodes, especificamente pelo Aedes aegypti, que é um mosquito. E por isso eles chamam arbovírus, vírus transmitidos por artrópodes. Então são arboviroses. Por isso, todo o foco em cima do controle do vetor. Então, para controlar a dengue, claro que quando ela já está instalada, a epidemia está instalada, você tem toda uma questão de saúde pública, do atendimento aos pacientes e tal. Mas o grande foco é o controle do mosquito. Para os três continua sendo. Acontece que, eliminado o mosquito, nós, ou controlando, né, porque a eliminação já está mais do que vista, muito difícil, nós controlaríamos muito a dengue e a febre do chikungunya. Acontece que agora nós temos um desafio muito maior, porque o Zika é o mais recente. Ele não era conhecido, né? Embora desde a década de 40, então a gente já tinha, mas assim, aqui, né? E em termos dos sintomas, são muito semelhantes, mas os sintomas específicos da febre do Zika vírus, ela era considerada mais branda, né? 80% dos pacientes são assintomáticos. Então, muita gente teve contato e nós nem sabemos. E na dengue nós temos o risco elevado da desidratação e do quadro hemorrágico, que é muito sério. O chikungunya é muito debilitante, a dor é mais intensa. E o Zika, febre mais baixa, dor mas não tão intensa, o que é mais característico é o exantema, né, pruriginoso, que é a coceira, com a pessoa em pipoca, que tem as manchas vermelhas. Então, enquanto quadro febril, clássico, ele era o que menos preocupava. O que nos preocupa hoje? Toda a evidência de que ele não tem só no vetor a única forma de transmissão. Então, isso não quer dizer que nós não tenhamos que continuar nos esforçando muito para controlar o vetor. Isso é fato, é o principal. Mas ele nos traz uma questão de outras formas de transmissão. A transmissão mãe para filho, agora a transmissão sexual. Então, uma vez instalado via vetor, quando o mosquito prolifera no ambiente, que é a hora que ele traz a epidemia, as sequelas do Zika, elas se perpetuam. Só para a gente entender, uma vez que o pernilongo que está com o vírus, ele pica, eu estou com o vetor. Está com o agente da doença, o agente. Aí vem um outro pernilongo que não estava infectado, ele também me pica, e aí ele fica contaminado e ele vai transmitir para outro. Então,
o ser humano que era o personagem aí que fazia essa ligação, mas só através do pernilongo. Agora já não é só ele. Então, você está dizendo que amplia-se, os problemas começam a ampliar. Então, quais são os outros agora? Eu falo evidência porque, para que a gente possa falar com muita certeza, nós temos que comprovar profundamente isso de forma científica, isso tem todo um método para acontecer. Mas algumas coisas já estão confirmadas. Essas evidências já vêm sendo, né, investigadas. O que nós não podemos é esperar, em função da emergência disso, esperar todo o protocolo científico acabar. Em função das fortes evidências e da gravidade, associado principalmente à microcefalia e à síndrome de Guillain-Barré, que é uma polineuropatia paralisante, debilitante, nós temos que correr contra o relógio. Não deixar a questão da confirmação científica de lado, mas não esperar sentado, porque aí o estrago já está sendo muito grande, né? Então, a fêmea do mosquito, ela precisa de fatores que nós temos no sangue para amadurecimento dos ovos. Então, ela pica, ela é hematófaga, e o mosquito, ele se alimenta por um aparelho sugador, que é uma agulhinha. E o sangue não pode coagular ali. Então, os vírus que têm a possibilidade de entrar na glândula salivar desse mosquito e proliferar ali, quando ele vai picar, ele também injeta uma substância anticoagulante, que é para o nosso sangue não coagular e não entupir essa trombinha, ele não conseguiria mais se alimentar. E com isso, ele injeta o vírus. O vírus é um ser acelular, ele não é célula, ele é intracelular, ele precisa invadir uma célula nossa. Então, ele tem o que a gente chama de tropismo. Algumas células atraem esse vírus, não é qualquer célula. E isso caracteriza o tipo de quadro. O tipo de célula que ele invade e, posteriormente, destrói, debilita, acaba gerando o tipo de sintoma que nós temos para cada tipo de virose. Por isso que, nesse caso, são sintomas até semelhantes, embora em cada uma, né, tenha um que é mais evidente. Mas quando a gente fala em sintoma evidente, a gente está falando de quadro clínico típico. Você sabe que se eu tiver a mesma doença que você, nós não apresentamos exatamente os mesmos sintomas. Somos diferentes, temos histórias clínicas diferentes. Então, quando nós falamos dor retroorbital, dor muscular, isso é diferente em cada um. Então, quando as pessoas vêm, alerta, né? O quadro clínico é o alerta, porque a confirmação laboratorial, ela demora muito. É mais para um valor epidemiológico, para a gente saber, a gente abre o jornal e vê assim, tantos mil casos suspeitos. Suspeito porque ainda não veio a confirmação laboratorial. Só que entre colher a amostra, fazer o exame e obter o resultado, a pessoa já sarou, ou já se complicou, ou já morreu. Então, é muito feito em sintoma. E transmitir, exatamente. Então, saliva. A presença do vírus. Quando nós temos uma virose, geralmente em todos os fluidos do corpo, ou numa parte deles, você encontra o agente. No caso do Zika vírus, uma das características é a presença de sangue. Pode haver a presença de sangue no sêmen. Então, foi investigado e a presença do vírus foi constatada em saliva e em sêmen. Então, os Estados Unidos já confirmou transmissão sexual. Ok, na relação sexual, sem preservativo, eventualmente pode transmitir. Exatamente. Agora, e na saliva, que imaginando que todo mundo se preserva, se não tem uma relação sexual estável, mas mesmo sendo estável, pode o parceiro transmitir para a parceira, então, o Zika vírus. Se não estiver aí usando a camisinha. Agora, na saliva, é extremamente mais preocupante. Ou seja, ela passa-se no perdigoto, ela pode ser enviada para outra pessoa. Isso não está comprovado. Vou fazer só um paralelo de comparação. É só através do beijo na boca que pode passar? O uso do mesmo talher? O que pode acontecer? Não está comprovado. O que está constatado é que saliva de paciente infectado tem o vírus. Daí é você confirmar a transmissão, porque aí tem que ser a quantidade do vírus, né? A pessoa ter uma lesão, por exemplo, o HIV, que é o agente da AIDS, que é um vírus também, nós temos HIV na saliva. A saliva não é considerada uma via de transmissão importante ou relevante e seria muito alarmista falar nisso. Só que o Zika está nos colocando desafios que alguns pouquíssimos meses a gente não falava. Então, nesse momento, porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Existe, isso já está comprovado, a constatação da presença do vírus nesses fluidos, na saliva, por exemplo. Não está comprovada a transmissão, ela está em investigação. A partir do momento que alguém adquira, mas olha como é difícil você veicular e dizer, uma pessoa que tem uma vida sexual, que circula no ambiente que tem mosquito, como é que você vai dizer, você pegou pela saliva? Então, é mais difícil de comprovar, não é que seja impossível, mas nesse momento não há comprovação da transmissão via saliva. O que houve foi a constatação e a comprovação da existência do vírus na saliva, que é diferente. Como é que a microbiologia ou a biologia, a senhora como doutora na área, percebe que os estudos nesse sentido, eles cessaram quando, por exemplo, não havia essa informação do Zika, não havia informação do chikungunya e, consequentemente, das suas consequências. Enfim, a microbiologia ou a biologia pesquisou, detectou a dengue, sabe-se da dengue, pesquisa-se o que era a dengue e agora vão pesquisar outra coisa, que isso não é mais assunto, não é evidente, e de repente ela é pega de surpresa com essa situação e tem que começar os estudos do zero. Eu acho que os pesquisadores, ninguém está surpreso. Claro, esses novos desafios nos surpreendem, mas a questão da arbovirose não. Só que pesquisa se faz com recurso, Fernando. E esse é o grande problema. Eu acho que nós estamos, inclusive, numa questão de uma crise social, moral, não só de pesquisa e de tecnologia. Fazer um paralelo de comparação com o Ebola, que foi um problema sério que nós vivemos recentemente, quando uma doença está restrita a um local, em um local pobre, ele não atrai tanto a atenção. Quando o risco do Ebola sair da África, como aconteceu, e matar fora da África, aí parece que todo mundo acorda e agora o problema é meu. Então eu acho que, acima de tudo, não é uma questão de saúde apenas, não é uma questão só de desenvolvimento científico, também. É uma questão que coloca em xeque como nós vivemos em coletividade. É uma questão política? Seriamente política. Você tem a semana passada, a Organização Mundial de Saúde decretou que a questão da microcefalia associada ao Zika, não o Zika, mas a microcefalia, é uma emergência internacional. O que significa isso? Isso é um reflexo do que foi cobrado da Organização Mundial de Saúde, que teria demorado a agir no caso do Ebola. Então, eles estão tentando se antecipar. Não conseguem considerar o Zika uma emergência, porque ele, enquanto febre, como eu falei, ele é menos relevante. Mas a microcefalia é extremamente importante. Então, a microcefalia está sendo considerada de relevância internacional. Por quê? Porque isso faz com que o foco seja direcionado e os recursos sejam direcionados para que sejam desenvolvidos até teste diagnóstico, né, mais preciso, mais rápido, exatamente. Então, é uma crise associada a todos esses fatores aí. Nós dependemos de recurso e eu acho que, principalmente, talvez no nosso país, o país com as nossas características, o cientista é meio que aquele cientista louco de laboratório, né? Quer dizer, que visão que a sociedade tem do cientista? Você leva para o laboratório e plim, sai o resultado. Não é assim. Quando você tem um resultado seguro, você tem muito tempo de pesquisa, você tem grupos de pesquisa consolidados. Então, isso é fundamental, que a gente mantenha isso para que, surgindo um desafio, nós tenhamos condição de atacar. Então, a questão da Organização Mundial de Saúde ter decretado a emergência internacional canaliza recursos. Estamos atrasados? Estamos atrasados. Eu acredito que nessa semana tenha aparecido o primeiro caso confirmado na China, país com muita gente. Tá, você não tem as mesmas condições ambientais de proliferação do mosquito, inclusive está frio lá. Só que agora com esses outros riscos de transmissão, então, claro que é muito mais fácil controlar lá, mas chegou lá. Um homem de meia idade que estava na Venezuela. Então ele levou daqui. O país com o maior número de casos é o Brasil. Então, as condições ambientais que favorecem muito mas por aí causa o brasileiro vai para o exterior. Ou, na situação atual do dólar,
voltando à questão política e econômica, nós estamos recebendo milhares de turistas do mundo Acabou que o carnaval. Aqui, que vieram para o carnaval. Até uma imagem interessante do Tim Burton, que, na Sapucaí, né, um diretor conhecido, um calor e ele de manga comprida, né? Então, as pessoas que ainda estão indo para esse país, hemisfério norte, estão levando daqui, né? Tanto nós saímos como as pessoas vêm. E agora nós temos as Olimpíadas. Algumas delegações já estão se manifestando. E alguns esportistas, especificamente alguns atletas, não já estão... mais. Exatamente. Não virão mais. Então, eu acho que uma coisa é atacar aquele momento. Agora, a dengue é cíclica, né? Nós precisamos ter dengue de novo? Não. Tem que ser mantida toda uma estratégia de controle. Outro dia eu estava ouvindo um especialista em pediatria no Rio de Janeiro falar, e ele falou que quando a mídia enfoca, tem todo esse trabalho importante de alerta, a população fica sensível a essa questão, até porque está sofrendo diretamente, né? Mas quem não está, vê na mídia, vê como está e se assusta. Quando some, quando é cíclico, sumiu, como o ebola, parece que não tem ninguém mais morrendo de ebola. Tem sim, não tem a proporção, mas saiu da mídia, porque tem outras desgraças, né, e outras mazelas aparecendo. Mas que, na questão do Zika vírus, as crianças com microcefalia estão aí. Nós temos quase 4 mil casos sendo investigados, fora a subnotificação. Essas crianças estão trazendo uma série de outras questões. As mulheres que estão sendo abandonadas pelos maridos, as mulheres que vão tentar criar essas crianças, uma mulher que já tem dificuldade de manter uma família, hoje ela tem uma criança especial. Quais são os sintomas da microcefalia? A microcefalia, você tem o perímetro cefálico inferior, né? O cérebro. O crânio também. Crânio. Você, na formação, principalmente no início da gravidez, no primeiro trimestre, o vírus infectando essa criança, como ele é intracelular, ele vai afetar algumas células, ele afeta a formação de algumas células do sistema nervoso, nesse caso. E aí esse cérebro não se desenvolve. E algumas áreas, dependendo de quando a mulher adquiriu, vai afetar o cognitivo, então a criança pode ter um retardo mental e pode afetar a audição, né, a visão. Aí depende da área do cérebro que foi afetada, de quando essa mulher adquiriu, do que já estava formado na criança. Essa criança vai permanecer nessa sociedade, vai demandar um serviço de atendimento. Um custo mais alto, implicações sociais, econômicas, e isso com a questão da microcefalia. Então, ele dizia que a criança com microcefalia, não me entenda mal, mas ela vai ser a peça de marketing em cima disso. Ela vai ser a lembrança na sociedade de que o Zika pode ser cíclico em função da proliferação do mosquito, sazonal, com questão de quando tem mais chuva e tal, para ele proliferar. Mas isso perpetua e mostra para a gente todo dia uma sequela gravíssima, né, com impacto gravíssimo. E, fora isso, então as grávidas tomarem cuidado. Hoje a gente tem a síndrome de Guillain-Barré, que é paralisante. É uma síndrome que é autoimune, ela é causada por várias outras infecções e outros problemas, que acaba desencadeando que o corpo produza anticorpo contra a gente mesmo. Então, esses anticorpos atacariam a baía de mielina, que dificulta, né, esse quadro dificultaria a transmissão de impulso nervoso. Então, a pessoa começa a ter formigamento, parestesia, né, de baixo para cima. E esse quadro vai até de uma dificuldade motora até uma parada respiratória, porque nós temos músculos envolvidos em tudo isso. Então, não é só a grávida, e hoje nós temos vários casos no Rio de Janeiro gravíssimos de Guillain-Barré. Isso, como eu disse, tanto a microcefalia como essa síndrome, a correlação com o Zika, tem algumas pessoas questionando, mas alguns casos, a Fiocruz de Pernambuco já comprovou. Porque se investigou, se associou, se encontrou o Zika, o indício do Zika no organismo desses pacientes. Então, o Zika não causa Guillain-Barré, mas como consequência da presença desse vírus no corpo, a pessoa pode ter essa polineuropatia, né, em diversos estágios, até bem mais grave. Professora Marcela, para a gente encerrar, eliminar o mosquito é a única alternativa para evitar a proliferação? Como fazer isso? A gente está vendo campanha, a senhora falou que a mídia está fazendo, a News Comunidade não podia deixar de falar também desse assunto. É o copinho no quintal de casa, é a tampinha de garrafa, é o pneu, é no bairro classe AA, é no bairro classe E. Onde está esse mosquito? Nesse momento ele está em todo lugar.
né? Claro que onde você tem uma ocupação mais desordenada, corre igual água parada, mas quando chove você vê, tá lá, alaga tudo. Então, é assim, é responsabilidade do governo a parte macro, né? Então, a questão da urbanização, de desassorear, de não deixar água parada em grandes espaços, né? De fazer o cata-lixo, o cata-treco, isso é macro, mas é responsabilidade de cada um. Nós estamos acostumados a colocar a culpa no outro. Não, é de cada um, porque na casa de todo mundo, por onde a gente passa, às vezes a gente passa, vê uma situação que não custaria a gente ir lá e tirar, né? Agora no carnaval, no litoral, você via as pessoas saindo e deixando lixo na praia. Quer dizer, aquele lixo, pode ser que ele vá ser retirado. Ah, mas o poder público tinha que retirar. Tudo bem, tem mesmo. Agora, então eu vou deixar lá. Se cada um pegasse, parece brincadeira, mas é assim, a educação ambiental, eu trabalho com isso faz tempo, trabalha muito a questão do pertencimento. Quando você acha que o problema não te pertence, você não se mexe, você não está sensível a ele. Fala, nossa, coitadinho, o pessoal lá no Nordeste, o pessoal na África sofrendo isso e aquilo. Não, né? O problema é de cada um. Cada um fazendo o seu papel, eu tenho certeza absoluta que já mudaria muito, porque se eu estou fazendo a minha parte, eu cobro que o outro faça a parte dele, né? Então, assim, ainda, independente da microcefalia, da síndrome de Guillain-Barré, agora nós temos até medo do que mais nós, né, vamos conseguir saber sobre essa transmissão, sobre essa síndrome, o controle do mosquito, do vetor. Isso é fundamental e depende de cada um de nós. Senhora Marcela, quem quiser conversar mais com a senhora sobre o assunto, convidá-la para um debate, para uma palestra, quer seja aí na sua escola, na sua comunidade, no seu bairro, na sua igreja, como é que faz para entrar em contato com a senhora? Pode estar em contato com a Uniso, né? Ou diretamente no meu e-mail, marcela.pecanha@prof.niso.br. Marcela.pecanha, @prof.niso.br, para você falar com a professora Marcela ou através direto da universidade, 2101-7000. Você pode ligar para a Uniso e procurar a professora Marcela também. Aqui é fácil de localizá-la. Professora, muito obrigada pela sua participação. Preocupante esse assunto que nós vamos continuar discutindo aqui no Uniso Comunidade. Obrigado pela sua presença. Vamos ao intervalo? Voltamos já. Estamos de volta com o Uniso Comunidade. No programa de hoje, vamos continuar falando sobre o Zika vírus, que se espalhou rapidamente por todo o país e está preocupando a população. Nesse bloco, estamos recebendo os médicos da família e infectologistas, Dr. Fábio Junqueira e doutora Maria Carolina da Rocha, ambos ex-alunos do curso de mestrado em farmácia da Uniso. Vamos conhecer um pouco mais o que faz, aliás, um médico de família e o que é a especialização em infectologista. Vamos começar com a doutora Maria Carolina da Rocha. Doutora Maria Carolina, muito obrigada pela sua presença. A senhora estudou aqui na Universidade de Sorocaba no mestrado em farmácia e é especialista em infectologia e pediátrica, é isso? Isso. O que faz o médico especialista nessa área? E o que a senhora estudou no mestrado aqui na universidade? Pediatria cuida de criança, né? Menores até adolescência. E infectologia cuida das doenças, é uma subespecialidade dentro da pediatria e cuida das doenças infecciosas na infância, né? Aqui na Uniso eu fiz o mestrado em uso de antimicrobianos, antibióticos. Dr. Fábio é especialista em medicina da família, médico da família. Isso é uma especialidade, isso, doutor Fábio? Isso, hoje é considerado uma especialidade médica, né? A medicina de família e comunidade, que é uma especialidade que acaba tratando todos os ciclos da vida, né? O médico acaba cuidando desde a criança até o idoso, passando pela gestante, a saúde da mulher, as doenças crônicas. É aquele médico que tenta resgatar um pouco
aquele profissional antigo que a gente tinha, que conhecia a família como um todo, o paciente como um todo, o ambiente que ele vive, a comunidade que ele vive, essa relação dele com a comunidade, os determinantes sociais lá de saúde que acaba provocando a saúde ou a doença no território onde ele vive, né? É uma especialidade que hoje em dia está bastante, vamos dizer assim, na moda, né? Por conta da mudança do currículo hoje dos estudantes de medicina, que hoje o governo ele tem hoje não só o governo como a sociedade, ela clama por esse novo profissional, né? A gente precisa desse profissional com esse olhar mais integral. E o senhor também fez um mestrado aqui na farmácia. O que o senhor estudou? Eu fiz, foi muito bacana, gostei muito da oportunidade de ter estudado aqui. Foi muito importante para nós dois. Eu estudei uma doença que acomete bastante os moradores da zona rural, principalmente aqui da nossa região, que é a paracoccidioidomicose. Eu acabei... É conhecido como paracoco ou blastomicose, ou a doença do capim. É muito comum no trabalhador rural que maneja com a terra. Esse fungo fica na terra e na lida dele do trabalho do dia a dia, ele pode se infectar respirando esse fungo. Normalmente dão lesões na mucosa oral, também pode acometer pulmão, pele e outros órgãos. Muito bem. Então vamos falar a respeito desse assunto do Zika vírus. Sorocaba, infelizmente, já foi detectado a primeira criança com microcefalia que nasceu na cidade, resultado do Zika. Agora, a doutora Maria Carolina, a senhora estava comentando, antes da gente começar o programa, que a microcefalia já existia. Ela, infelizmente, agora ela se agrava com a infecção do Zika vírus, é isso? Isso, microcefalia é uma criança que nasce, ou até é detectado antes da criança nascer, com a cabeça com um tamanho menor do que o esperado para aquela idade ou para aquela idade gestacional, né? Vamos dizer que é um sinal clínico que a gente encontra na criança. E ela pode estar associada a várias doenças. Pode ser síndromes genéticas, pode ser contato com algum agente externo e também doenças infecciosas. Entre elas, agora, há uma forte suspeita de que haja uma associação com Zika vírus. Eu falo forte suspeita porque os estudos ainda estão acontecendo, né? Quando duas coisas acontecem ao mesmo tempo, a gente pode ou não uma ser causada pela outra, né? É uma coisa meio de estatística, assim. Eu sempre dou o exemplo do café. Fizeram um estudo que mostraram que os fumantes, eles tinham o uso do café dava mais câncer, porque os dois ocorriam ao mesmo tempo. Mas não era o café que dava câncer. Depois foram ver que era o cigarro, que vinha junto com o café, que causava aumento de câncer. Então, a gente viu que teve um aumento de Zika, teve um aumento de microcefalia, mas ainda são fracas as evidências de que um causa o outro do ponto de vista científico. Mas as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, então tudo indica que sim. Uma criança que nasce com microcefalia, o que é que vai acontecer no crescimento dessa criança? Ela vai ter dificuldades de quais natureza? Neurológicas, principalmente, né? Porque a microcefalia, o que é? A cabeça fica menor do que o esperado, e o cérebro também não se desenvolve. Então, ele pode ter, dependendo do nível de acometimento, ele pode ter atrasos importantes no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, a criança pode não chegar a andar, não falar, às vezes ter dificuldade de deglutição, enfim, é um espectro grande, mas é um quadro neurológico, basicamente. Doutor Fábio, a gente pode chegar a ser alarmista ou nós somos aí autênticos na hora que a gente sugere que as mulheres não devem engravidar nesse período até que sejam detectados algumas eventuais fórmulas ou vacinas para se evitar o contágio do Zika vírus nas gestantes? Então, Fernando, essa é uma pergunta muito importante, né? Que eu acredito que as mulheres que possam estar assistindo o programa agora têm essa dúvida, até mesmo a mulher que já está grávida, né? Se a gente for estudar, né, alguns países recomendam não engravidar nesse período, outros deixam a decisão para a gestante, seu médico. E a gente tem que lembrar também que onde o Zika está presente, muitas vezes a mulher ela não tem essa decisão
a decisão de engravidar ou não, infelizmente, não compete só a ela, né? Muitas vezes pela cultura, por questões de violência, por questões de gênero, né? Machismo, muitas vezes a mulher ela não tem assim o domínio do corpo dela, infelizmente, né? Então, se a gente só falar para ela não engravidar, é complicado. O que a gente precisa oferecer é mecanismos que ela possa procurar assistência médica e lá ela ser orientada e ter acesso a algum tipo de prevenção da gravidez, né? Inclusive é uma fala até do Papa Francisco que, em hipótese nenhuma, a Igreja Católica aceitaria o uso de contraceptivos, né? E agora o Papa Francisco até está usando, recomendou, tá, que se use esses contraceptivos nesta época de dúvidas para que evite problemas dessa natureza. Exatamente. Eu acredito que esse deva ser a conduta das mulheres hoje, né? Mas eu acho que a decisão é individual, ela precisa procurar o médico dela de confiança, na unidade de saúde, e discutir isso com a família ou com o médico ou com algum outro profissional de saúde. Doutora Maria Carolina, a gente tem a possibilidade de detectar visivelmente a diferença entre os 3 vírus transmitidos pelo Aedes aegypti, ou seja, a dengue, o chikungunya e agora o Zika vírus. É fácil de detectar, a mãe consegue detectar, o médico consegue detectar no primeiro instante, obrigatoriamente tem que se fazer o exame e ainda mais, eu estive acompanhando recentemente uma declaração do secretário de Saúde de Sorocaba que não existe no país o número de testes, ou seja, de kits para se fazer o exame como se precisaria. Assim, o quadro clínico é bem parecido, principalmente no início da doença, né? Na verdade, assim, tem o quadro clássico da dengue, o clássico do chikungunya com as suas especificidades, mas tem muita sobreposição de sintoma. Então, não é fácil, não, o diagnóstico diferencial. Muitas vezes a gente tem que esperar a doença evoluir para entender melhor como é que ela vai se comportar. Com 1, 2, 3 dias de febre, às vezes ele não tem o quadro clássico, né? A dengue dá mais dor no corpo, dor de cabeça. A chikungunya tem mais relação com dor articular intensa e que demora bastante tempo para melhorar. E o Zika é uma doença mais branda, na verdade. Tirando essa questão da gestante, esse tropismo neurológico, que pode ter casos de paralisia, que é a chamada Guillain-Barré, em geral, das 3, ela é a mais benigna. E ela cursa com esse exantema, pode dar conjuntivite, mas todas elas podem dar sintomas muito parecidos. Então, não é fácil o diagnóstico diferencial. Acredito que a postura seja fazer exame nos casos mais graves, nas gestantes. O Ministério da Saúde vai ter que escolher as pessoas com mais risco, mais vulneráveis e as grávidas, óbvio, para testar, né? E os pacientes que estiverem evoluindo bem e que não tiverem grandes riscos de complicação vão acabar tendo diagnóstico clínico epidemiológico. Clínico pelo exame e epidemiológico por contato e por estar acontecendo a doença naquele local. Agora, doutor Fábio, por uma situação dessa, quais são os fatores que contribuíram para a proliferação do mosquito transmissor? É ainda a sujeira, é o copinho de água, é a tampinha de garrafa, é a caixa d'água, enfim, é esta água parada que obviamente se imaginou, parece que estava estancado esse problema, mas parece que os ovinhos estavam aguardados e de repente voltou essa tona, esse assunto. Exatamente. A gente tem essa preocupação, né, com a água parada, com os criadouros. Tem algumas teorias, né, com o aquecimento global, que aumentou a velocidade de que o mosquito da larva se transforma em mosquito, né? A questão do fenômeno do El Niño, que choveu mais. É importante dizer também sobre esses determinantes sociais, né, na saúde, a questão da coleta de lixo adequada, a questão do saneamento básico é muito importante. A gente ainda tem áreas que não tem saneamento básico. O esgoto é jogado na rua. Esgoto na rua. A questão do fornecimento regular de água. Tem um estudo asiático que mostrou que quando falta água, aumenta o número de casos de dengue. Mas aí a gente pensa, mas como assim? Se falta água, está na seca, por que vai ter mais mosquito? Porque as pessoas, elas logicamente vão precisar da água e elas vão estocar a água, né? E aí um balde de água acaba aumentando
a prevalência, né, a incidência, o número dos mosquitos ali na região, né? Chegou a mostrar até em São Paulo, uma pessoa que tinha lá dezenas de galões de água, todos devidamente tapados. Ok. Na hora que chegou o pessoal da fiscalização, abriram as tampas e estava cheio de larva. Aí detectou que existia um furinho onde essa pessoa ligava a mangueira para tirar a água, né, do latão. E por esse furinho que não estava tapado, foi por onde o mosquito postou os ovos e, consequentemente, se transformaram em larvas. É isso? Isso. E é importante também a gente pensar o seguinte: o Aedes, ele fica nos domicílios. Ele está na nossa casa. Não está no campo? Não está no rio, não está no lago? Pode estar, se tiver sujeira, se tiver lixo, se tiver algum material pequeno que possa coletar água da chuva. Corrente normal, não normalmente não. Aí não, mas algum local onde possa ter mosquito, ou onde possa ter água parada. Mas nas nossas casas, a gente precisa fazer uma vigilância lá, né? E como você falou no início, na pergunta, muitas vezes nesses pequenos materiais, a gente fica preocupado com caixa d'água, é lógico, tem que ter essa preocupação, mas fazer aquela vistoria, se não tem uma tampinha, se não tem um saco plástico, porque qualquer local onde possa acumular água, ali é um criador em potencial, né? Doutora Maria Carolina, uso de repelentes, né? Aí virou um vício, né? A minha esposa que diga, ela já teve dengue, hoje ela não sai após o banho sem passar repelente no corpo todo. Então são vidros e vidros que são comprados em casa e agora, obviamente, o preço inflacionou porque está todo mundo comprando, consequentemente tem saída, vamos aumentar o preço porque o produtor, o dono da empresa está ganhando mais dinheiro. Repelente para criança, enquanto pediatra, o que a senhora recomenda, não recomenda? Onde o bebê está dormindo, de repente colocar aquele de parede, passar repelente na criança, existe alguma especificação técnica de algum repelente infantil, ou deixar a criança inteirinha coberta? O que é que dá para fazer para tentar evitar o vírus, por exemplo, pegar num bebê, e aí é mais difícil eventualmente detectar ou não a doença de uma criança? As medidas de prevenção, o repelente é uma delas, né? É importante lembrar que o mosquito pica mais no começo do dia e no final do dia, então são os momentos que a gente tem que tomar mais cuidado. A roupa é uma proteção, uma barreira mecânica, né? Lembrar que o repelente ele protege porque ele faz uma camada protetora. Então, se você está com roupa, tem que passar o repelente por cima. Não adianta passar o repelente e colocar a roupa por cima. É a mesma coisa que não passar. Então, a gente pode passar nas áreas expostas e por cima da roupa. Para as crianças, é importante que seja o infantil, porque eles são específicos para as crianças, e que respeite a orientação do fabricante. Né? Se você for olhar assim, para criança pequena é uma vez ao dia, para criança grande são 2 e adultos são 3. E eu acho que muita gente passa mais do que isso, né? Então é importante respeitar a orientação do fabricante, mas lembrar que o fato de você passar de 8 em 8 horas, por exemplo, não significa que ele dure 8 horas. Cada substância ativa tem um tempo de duração. Então a gente tem que pensar, então eu vou colocar mais no começo da manhã ou no final do dia, que são os horários que você tem mais risco de ser picado, sempre respeitando a orientação do fabricante, porque é um inseticida, ele também pode ter efeito adverso nos adultos e nas crianças. Então, o melhor de tudo é você procurar uma orientação médica até para o uso desse tipo de repelente. Exatamente. Tá? Para que, por exemplo, a senhora orientaria, tá? Uma criança ela é suscetível a um tipo de doença, ou ela já teve uma lesão de pele, é preocupante. Não é só simplesmente que vai na farmácia, compra e passa na criança como se fosse... no mínimo seguir o que está na bula, né? Não é na bula, atrás dos repelentes tem uma recomendação de faixa etária, de quantas vezes por dia deve ser usado, então isso tem que ser respeitado. Agora, doutor Fábio, como médico da família, eu acho que o senhor deve ter estudado, me corrija se eu estiver falando bobagem, algumas questões de hábitos de remédios caseiros ou de alternativas. Existem algumas eventuais alternativas de, por exemplo, consumir própoli, comer bastante alho? Existem algumas coisas que estão sendo falado aí nos bastidores, que isso evita com que o mosquito venha picar? O senhor já viu alguma coisa? Existe alguma fundamentação científica nisso? Então, a população tem que estar ciente que
A ação principal é o combate ao criadouro. Para a gente combater essas doenças, a gente tem que combater o criadouro. Não tem nada em relação a essas que você citou, nada cientificamente, nenhuma evidência científica que comprove o uso de própolis, alho, complexo B, Complexo B, e tantas outras que acabam circulando aí em WhatsApp, redes sociais e tudo mais, né? Na dúvida, procure lá o profissional de saúde, na unidade básica de saúde, e que você será bem orientado, né? E tem que combater criadouro, essa tem que ser a nossa ação principal. Agora, doutora Maria Carolina, a senhora comentou, né, que não consegue se afirmar com certeza absoluta que o Zika é resultado desse mosquito. Isso significa pesquisa. A senhora tem acompanhado, pelo menos em literatura, como é que estão sendo feitas essas pesquisas? Essas pesquisas demoram muito. Existe algum órgão nacional ou internacional que está alavancando essas pesquisas com mais agilidade para tentar detectar esse problema? Eu acho que isso que você falou é fundamental, né? A gente tem que tomar cuidado porque as pessoas, às vezes tem algumas pessoas que gostam de divulgar informações falsas. Estava rodando um WhatsApp que o vírus daria microcefalia em criança grande, isso não existe. Enfim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente espalha e quando a gente for divulgar, a gente checar as fontes, né? Pesquisa bem feita demora. Não tem como você fazer em 1 mês, 2 meses. São 6 meses a 1 ano para você. Tem que ter um grupo controle para você poder controlar acometidos por não acometidos. Não é uma coisa simples, né? O Ministério da Saúde, a Fiocruz, eles estão estudando. Saiu um relato de caso agora. Se a gente pegar em termos científicos, o relato de caso ele não é o que tem mais rigor científico, assim, mas é uma coisa que a gente tem, de uma europeia, não lembro agora a nacionalidade, que veio para o Brasil e ela foi detectada microcefalia no bebê, ela fez um aborto. Aí esse aborto foi para pesquisa esse bebê, né, esse feto, na verdade, foi para o anátomo patológico e foram encontrados partículas virais e vírus em vários locais, no cérebro e tal. Então, muitas pessoas estão divulgando esse estudo como se fosse a comprovação de que realmente o Zika é o causador. Mas foi um caso, exatamente, né? As pesquisas estão acontecendo, acho que no Brasil, inclusive, mas eu não acredito que seja rápido, né? A Fiocruz vai lançar agora um exame que é bem interessante, que vai pesquisar os 3 vírus da mesma coleta, um de cada vez. Mas na mesma coleta você já vai conseguir pesquisar os 3, já é um avanço, porque inicialmente o exame para Zika era muito caro e pouco acessível, né? Então as coisas estão avançando, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, para não espalhar boato e causar um pânico sem necessidade também. Até porque doença infecciosa sempre existiu, microcefalia sempre existiu, causada por toxoplasmose, por várias outras doenças que a mãe pega e passam para o bebê. Existia uma região no país que isso era mais evidente ou não? Não que eu saiba, assim, é uma distribuição meio geral. A questão é que a microcefalia não era uma doença de notificação, não era obrigatória a notificação. Era recomendado que se notificasse, mas ninguém notificava. Então, até para a gente dizer que teve um aumento de casos é difícil, porque é óbvio que agora todo mundo está notificando, né? Então a gente não tem como comparar com os dados anteriores. O pessoal do Nordeste, principalmente de Pernambuco, eles não discutem, eles falam, aumentaram os números de casos, eu acho que aumentou mesmo, mas a gente não tem documento ainda para provar, porque antigamente tinha uma subnotificação. Doutor Fábio, existe uma pessoa na família que ela consegue absorver, ou seja, ter a doença e sair dela com mais rapidez? A pessoa mais jovem, a pessoa de média idade, o idoso, todo mundo está passível da doença e se também não cuidar, qualquer um deles aí, quer seja a criança que a gente já relatou, ou o jovem, o adolescente, o adulto, o idoso, também pode chegar ao óbito? Então, como a Maria Carolina falou no início, o Zika é considerado uma doença branda, né? Tirando esses casos neurológicos, a síndrome de Guillain-Barré, normalmente é uma doença que não tem complicação. Músculos, é isso? Trava os movimentos de pernas e braços. Guillain-Barré? Guillain-Barré. Isso, o Guillain-Barré sim. É uma doença rara, que acaba dando paralisia muscular, pode evoluir para uma paralisia no músculo, na respiração, e daí precisa ter um cuidado mais intensivo, um suporte respiratório. Mas é raro, não é uma doença comum. E em relação ao Zika, o Guillain-Barré pode acontecer em qualquer doença infecciosa, né?
não somente pelo Zika, pode acontecer pela dengue, chikungunya, por qualquer outra. Em relação ao Zika, normalmente, como a gente estava falando, é uma doença branda. De cada 5 pessoas infectadas, apenas uma tem sintoma, né? Que a Maria Colina também falou no início, febre, um vermelhidão no corpo, coceira, que se resolve em 2, 3 dias, no máximo uma semana. E qualquer pessoa pode pegar, desde a criança ou do idoso, e obviamente a gente tem os grupos de risco, né? Que são os extremos de idade, são as pessoas mais fragilizadas, né? Mais vulneráveis e que têm alguma doença crônica, né? A gente acaba tendo que ter um olhar um pouco com maior cuidado. É certo. Dona Maria Carolina, gostaria de agradecer a presença da senhora, do Dr. Fábio, e se a senhora pudesse deixar um e-mail de contato, ou Face, enfim, uma forma mais rápida de, eventualmente, aquele que está nos acompanhando, quiser bater um papo, trocar uma ideia, convidar para uma palestra, para falar sobre esse assunto. Como é que faz para localizar a senhora? Eu que agradeço o convite, obrigada. O meu e-mail é mcarolrocha@hotmail.com. E Dr. Fábio, da mesma forma, agradecemos sua presença. Quem quiser conversar com o senhor, como é que pode fazer? Bem, agradeço, Fernando, o convite. O meu e-mail é fjunqueira@pucsp.br. Muito bem. Obrigado pela presença dos dois. Vamos aí continuar na torcida, cada um fazendo o seu papel. Está claro o que os médicos disseram. A doutora Marcela Pellegrini Peçanha, que esteve conosco também no primeiro bloco, deixou muito claro também isso. Ou seja, cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta você achar que o seu vizinho deve fazer a parte dele e você não faz a sua. Aqui na porta da universidade, esses dias, encontrei lá uma garrafinha de refrigerante aberta, jogada no estacionamento. É essa garrafinha que de repente vai ficar no canto, que ela vai juntar água e que de repente vai aí ser um criador. Enfim, cada um fazendo a sua parte, a gente evita essa doença, essa proliferação, essa tragédia nacional. O programa Unidos Comunidade está terminando por aqui. Você pode assistir todos os programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube. É só acessar a Uniso Comunidade. E agora é até mais fácil, você acessa a página da Uniso, uniso.br. Na página da Uniso você já tem lá o ícone Uniso Comunidade. Daí você tem o playlist de todos os programas. São mais de 200 programas que você pode rever, copiar, transmitir, compartilhar, enfim. Ele está à sua disposição. Você pode falar conosco também pelo nosso Facebook. É só acessar lá o Facebook, Uniso Comunidade. Mande a sua sugestão, o seu comentário, a sua crítica. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até o próximo programa. Até lá!